A Érica, me sinto como se tivesse uma barreira, fico sem energia, ir ao encontro do cliente, vendo lingerie. Aí, a pessoa quer vender, isso mesmo, então, Fabiana, eu vou falar sobre o pai. Vai falar, a pessoa quer vender, mas tem medo e tem vergonha. Como é que vende com medo e com vergonha? Não que eu nunca tivesse, tá? Quem me acompanha lá no Instagram, eu já postei sobre o dia do TDAH, né? E eu tenho um diagnóstico e sempre tive muita vergonha, porque lá quando eu estava no ginásio, eu levava bronca porque eu não sabia ler direito, eu dava uns trabalhinhos, né? E isso me bloqueou algumas vezes para falar em público. Então, a gente está aqui em 33 pessoas, 32 pessoas, 33 comigo. Se fosse há uns, sei lá, 6 anos atrás, eu não estaria conseguindo fazer isso, tá? Não que eu não tenha insegurança, mas não é algo que me impede, né, não, nada que me bloqueie, assim, que eu não consiga falar, não, eu vou fazer porque eu vou tentar, né? Então, muita coisa me bloqueou. Vamos falar a questão do pai. A falta do pai. Por que, Tati, a falta do pai? E não é nem a falta física, tá? É a falta emocional também. Acaba procrastinando, sim. Então, que nem a Fabiana falou que não conheceu o pai, né? E eu sei que tem outras pessoas aqui também que tem essa questão da falta do pai. Por que o pai? O pai, ele dá força. O pai, ele serve... o pai, ele serve para ti... não ele, o pai, tá? Mas a força masculina, a força do pai, que nos impulsiona para ir para o mundo. Quando eu já vi um vídeo de um cara jogando assim, pega a criança e fica assim, joga pra cima, e cata, e joga lá em cima. Eu olhando o vídeo, se eu fosse a mãe da mulher, da criança, eu já ia ficar desesperada. E o pai joga lá em cima. Por quê? O homem, a função do homem é não ter medo de arriscar. Então, essa força do pai vem para te dar, para você não ter medo de arriscar. E a gente está aqui para se arriscar, né? Começar um negócio é arriscado. Começar um curso e você entrar, às vezes, num emprego depois, você fica com medo, né? E todo esse medo, toda essa falta de força vem da energia do pai. Então, como é que você traz o seu pai dentro do seu coração? Né? A Fabiana não conheceu o pai. Como que ela traz, né, o pai dentro dela? Com mágoa, com raiva, com um sentimento infantil de busca pelo pai? Aí aquela criança, aquele sentimento infantil acompanha toda a vida dela. Aí não tem força mesmo. Não tem força para conseguir o que quer. A Silvana tem o meu pai, mas ele se anulou na criação, era só o provedor. Era o que ele sabia fazer. Porque isso, Silvana, foi passado para ele. A Lúcia, sou estilista, modelista, costureira, todas as minhas amigas me pedem informação, dicas sobre roupas, mas tenho bloqueio produtivo. Fui criada assim, meu pai, mas tive um avô muito presente, cuidadoso. Ótimo, uma função masculina, uma figura masculina também vai ajudar. Mas o avô não é o pai, o padrasto não é o pai, a mãe não é mãe, tá? Não existe isso, gente. Assim, tem que começar a olhar diferente para isso. Por quê? Eu sei que muitas não aceitam, tá? Primeiro, olhe sem julgamento. Primeiro que ninguém é feito sozinho. Então, existe uma contribuição de 50% do pai ali. Então, eu sou 50% meu pai e eu sou 50% a minha mãe. Se eu tenho falta emocional do meu pai, eu vou buscar em algum lugar essa parte emocional.
eu vou buscar em vícios, eu vou buscar em pornografia, eu vou buscar em dívidas, eu vou buscar num homem que também vai me abandonar, se eu fui abandonada, né? Então, num relacionamento, assim. Então, eu vou buscar essa falta do meu pai em algum lugar. Ou vou me sentir como vítima, sempre, porque eu nunca tive pai, aí eu vou ser vítima da sociedade, achando que eu sempre eu preciso receber dos outros, porque todo mundo tem que ter dó de mim. A, o dó, o dó te tira força, gente. Te tira força. Não é legal isso, tá? Não é legal. Você tem o seu pai e sua mãe dentro de você, Fabiana, Edilene, todas as meninas aqui. A Lúcia falando, minha mãe sempre foi irresponsável e narcisista. Ela estava numa postura infantil, provavelmente. E o que acontece quando a gente começa a se perder em relação às nossas emoções, em relação ao pai? Entra em dívidas. Como a gente está falando de dinheiro hoje, a gente começa a entrar em dívidas. Justamente para sempre querer buscar alguém. Tá? O que a gente faz quando a gente está sem dinheiro? A gente busca alguém. Sempre vai ter um ganho secundário ali. E eu falo por experiência própria, porque meu pai sempre esteve presente na minha casa, mas emocionalmente eu sempre queria a atenção dele. E isso desde que agora adulta também já, né? O que eu fazia para falar, papaizinho, olha para mim. Eu entrava em dívida e eu sei que ele ia me dar dinheiro. Quando eu percebi essa dinâmica entre mim, a dívida e meu pai, eu falei, opa, não é assim, não. Não posso, porque eu não estava entendendo essa questão das minhas dívidas. Aí eu comecei a olhar para isso. Foi quando eu fui constelar as minhas dívidas, né? E eu olhei para essa questão do meu pai. Então, enquanto eu estava entrando em dívidas, eu estava ganhando a atenção do meu pai. E é isso que às vezes a gente busca nos relacionamentos, nas amizades, né? No chefe, a gente vai buscando o que está faltando e fica tomando do outro aquilo que não cabe a ele te dar. Tá fazendo sentido para vocês? Que eu falo pra caramba. Fala no chat para mim, por favor. Tá fazendo sentido? Aí, Edilene, eu nunca tenho dinheiro e sou enrolada igual meu pai. Isso é um movimento. Esse é um movimento, Edilene, de que a gente faz chamado amor cego, né? E lealdade familiar. Por amor a alguém, a gente acaba fazendo igual. Por mais que eu julgue meu pai, eu fiz isso, né? Igual eu acabei de falar, que eu buscava a atenção do meu pai porque eu sentia falta do meu pai, né? E eu sempre falava assim, meu pai trabalha demais, meu pai nunca está aqui, meu pai está viajando. Inclusive, hoje ele está viajando a trabalho, meu pai sempre trabalhou muito, né? E eu sempre julgando isso, porque eu queria meu pai, queria brincar com meu pai. O que aconteceu? Eu fiz igual. Minhas filhas hoje me cobram. Você, você não dá atenção, você trabalha demais. Por quê? É uma forma que eu fiz, né, de trazer o meu pai para mim, foi fazendo igual. E a gente faz isso em qualquer movimento, em qualquer comportamento, seja em vícios, ou arruma um relacionamento parecido, que o cara é parecido com o pai, faz as mesmas coisas. Então a gente vai trazer o pai de alguma maneira, tá? Vamos fazer um exercício coletivo aqui. Adriana, até perdendo para jogo de azar, Adriana. Faça isso, mulher. Faz sentido, isso.
sim. A gente, como você falou, a gente não percebe, a gente faz inconsciente esses movimentos, igual foi para você entrar em dívidas, né? A gente faz inconsciente, porque a gente fica 95% no inconsciente. Quando o que a constelação traz? Consciência para mim, por isso que eu fui constelar as minhas dívidas. E eu não gosto de fazer autoconstelação, então eu fui procurar um constelador. Aí foi o que me mostrou, né, o que estava acontecendo por trás das minhas dívidas, o que eu estava fazendo inconscientemente, né, e ali na constelação ele me trouxe consciência. E não é regra assim, é o pai, não é o pai, tá? Mas é uma das hipóteses, tá? Dá vontade de constelar a família inteira. Vamos fazer exercício aqui. Quem estava semana passada, a gente fez também, né? Exercício. Vou deixar o microfone fechado, tá? Prestem sempre atenção no microfoninho aí, gente, se está fechadinho. Deixa eu tirar esses molequinhos aqui. Eu já vou escolher alguém para fazer a constelação, tá? Ó, só tem mulher hoje aqui, né, gente? Porque semana passada eu dei um fora, tinha um homem, eu não tinha visto. Acho que hoje só tem mulher. Vamos lá. Vamos lá. Vocês são essa representante aqui, tá? Essa mulherzinha aqui é vocês. Esse bonequinho representante é o pai de vocês, tá? Vou colocar vocês assim. Estão vendo? Estão vendo certinho? Quem tiver no celular, às vezes dá uma viradinha de lado assim, ó, fica melhor, a tela fica maior, tá? Mas estão enxergando? Tá, vamos lá. Quem não conhece, nunca viu, nunca fez constelação, presta atenção aqui. É só o seu sentir. Não existe certo nem errado. É só o seu sentir. Então, aqui está o representante, você é essa daqui, esse aqui é seu pai. Vocês vão olhar para os dois bonequinhos aqui e vão se concentrar e tentar sentir o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo no sentido assim? O que a sua representante está sentindo em relação à representante do seu pai? Mas não é o que você sente em relação ao seu pai, tá? Aqui é o seu representante em relação ao seu pai. Então, olhem aqui e tentam sentir o que está acontecendo entre os dois aqui. Eu vou dar 30 segundos. Vamos lá? Começou. Ana Paula, olha para os representantes e vê o que você sente. Isso. Falam para mim no chat. Então, pessoal, quando vocês abrem o microfone, saiam da tela de algumas, né? Então, entra quem está com o microfone aberto. Então, não abram o microfone, por gentileza, tá? Só a hora que eu pedir. Raiva, Ana Paula sentiu raiva. Vontade de conversar, não sentiu nada. Abandono, tristeza, afastamento, distância,
que mais? Angústia, abandono, inferioridade, desprezo, vontade de abraçar, solidão, dor no peito, indiferença. Vamos lá. Vontade de abraçar. O que mais? Gratidão. Muito bom. Mágoa, distância, aperto na garganta. O que é a garganta, gente? O pessoal tem, né, um bolo na garganta, uma coisa assim. É o que não consegue falar, né? O que eu gostaria de ter falado, não falei. Tá engasgado aqui e não consigo falar. E os índices da temperatura do Oceano Atlântico está 3 graus acima da média. Lud não sentiu nada. O que mais? Então tá. Gente, tudo que vocês sentiram, né, tá relacionado ao que vocês passaram com os seus pais, né, os pais de vocês. E só que você acaba às vezes sentindo em relação a você. Raiva, a Paula falou, que eu lembrei aqui, né? Então, como é que tá os seus 50%, Ana Paula? Às vezes você sente raiva do que você não consegue fazer. Você procrastina, você tem medo, você não enfrenta, você não arrisca e se sente com raiva de, você, de si mesma porque não consegue ter iniciativa. Então, falta de iniciativa para as coisas. Medo de arriscar, então, medo de começar alguma coisa e dar errado, já pensa que vai dar errado. Então, tudo isso é falta da força do pai. Tati, como eu consigo isso? É o mais importante, né? Que vocês devem estar se perguntando. Né? Agora, olha o que eu vou fazer. Então, nós vamos tentar mudar isso aí que vocês estavam sentindo, tá? Olhem o que eu vou fazer aqui. Prestem atenção. Esse movimento aqui. Vocês estão de frente para o outro, né? Agora ele está atrás de você. Sente se muda alguma coisa. Oi? Bien, Sente se muda alguma coisa, gente. Oi, amanhã. Sidneia, por gentileza, deixe seu microfone desligado. Obrigada, viu? Isso. Como é que tá agora? Mudou o sentimento aqui que estava antes? Proteção, segurança. Isso, mudou. Proteção. Isso. Tati, deixa eu fixa. Tenta fixar minha imagem. Tem chama PIN. PIN. Amparo. Não mudou, Lúcia? Não. Ele tá atrás. Dor de cabeça. Ai, Tati. Sente mais protegida, apoio, incômodo, sua. Alívio, vontade de falar. E a respiração melhorou? Que bom. Dor de cabeça.
Nada. Tá chorando, Sônia? Sensação de sufocamento. Coração acelerado, segurança. Isso. A maioria, acho que sim, conseguiu mudar, né? O que sentiu primeiro em relação ao que a gente fez agora. O que eu fiz somente? Eu coloquei ele atrás de você. Por que atrás? Porque ele veio antes. Independente do que ele fez ou deixou de fazer, né? Porque a gente entra nas cobranças em relação aos nossos pais, ao nosso pai, né? Mas em relação à mãe também, né? Mas aqui a gente está falando do pai, porque é o que a força do trabalho vem dele. Então, quando a gente coloca ele atrás, que é o que vai me dar segurança, porque daqui para frente é a vida, né? Você daqui para frente. Ele atrás, dando força, aí vem seus avós, bisavós, tataravós, e aqui, né? Tudo atrás, dando força para você. Força de vida, independente do que eles fizeram. Você está aqui porque eles te deram vida, tá? E você aqui olhando, né, para a sua vida. Só que de vez em quando a gente está assim, né? Cobrando. Por que você não fez? Por que você não estava aqui? Por que você me abandonou? Por que você largou minha mãe? Por que você não me assumiu? Por que você não respeitou? A gente está na cobrança. Quando eu estou nisso aqui, eu me perco, eu não olho para a minha vida. Aí eu não consigo gerar dinheiro, eu não consigo de trabalho, eu não consigo fazer mais nada, relacionamentos, nada. Eu adoeço, às vezes, né, principalmente adoeço. Tá? Então, porque eu tô aqui cobrando o tempo todo. A sua alma, o seu inconsciente, tá toda hora aqui cobrando. E não tem tempo para olhar para cá. Alguém falou aí, gratidão que tinha sentido na primeira vez? Sim, Pai, eu sou grato pela vida que você me deu. No momento da minha concepção, você foi perfeito. Foi o único momento que ele foi perfeito. Né? E precisou só ser isso. Agora você é adulta, você vai fazer. Não precisa esperar nada dele. Você pega e faz. Quando criança, sim, você precisou. Só que agora você cresceu. Você dá conta. Então, pega essa força. Então, como é que você vai fazer? Sempre coloque o papai atrás. O pai biológico, tá? Atrás. Dando força. Força de vida. Vocês viram como mudou. Sim, Luzia, você viu? É isso mesmo. Fez sentido para vocês? Ou ainda alguém quer? Alguém discorda de mim? Tá tudo bem discordar, tá, gente? Tá tudo bem. Sim, tá fazendo sentido. Isso. Ficou mais leve para vocês aí? Ficou mais leve? Muito bom. Ainda bem que você entrou, Tice. Tá cobrando ainda, Eliane? Quem cobra, Eliane, é a sua criança. Aquela criança que fica sempre cobrando, aquela criança interior nossa, sabe? Que tá sempre cobrando, cobrando, cobrando. E a gente fica emaranhado nessa história. E quando eu estou emaranhado com essa história, eu não consigo olhar para a minha e fazer a minha história. Porque eu estou emaranhada no destino dele. Certo? Vamos lá, vamos fazer uma constelação? Hoje foi babado, foi forte, hein? Vamos fazer uma constelação aqui. Bom, eu quero quem
Primeiro, quem já fez, né? Quem conhece a constelação, pelo menos fez alguma vez, não precisa nem ser comigo, mas pelo menos já tenha feito. E esteja me seguindo nas redes sociais, que eu vou olhar depois. E o que mais? Deixa eu ver. Fez sentido? Então, Lud, ó, muito importante o que ela falou. Eu preciso saber como pegar a força do meu pai, pois me senti insegura por estar sozinha na frente. Sabe aquela criança que, ó, quando você tá andando, aí o pai larga a criança e a criança vai andando na frente, sabe? Mas de vez em quando ele olha para ver se o pai tá vindo atrás. Aí ele continua andando, né? Mas ele olha, ó, meu pai tá aqui, meu pai tá aqui, mas ele vai seguindo, né? Já viram? Não sei se a gente, né, faz isso aí, se vocês têm filho e faz isso. Por quê? Você, de vez em quando, Lud, você olha para trás, meu pai tá aqui, mas eu preciso seguir. Porque se ele tá do seu lado, é como se ele fosse seu irmão. Não dá. Então, ele atrás, ele vai te dar força. Você imagina sempre ele, então, Lud, pelo menos colocando a mão no seu ombro direito, tá? Sempre sua mão no lado direito aí, para você começar a ter força para seguir. Dor no peito, Jucineia, está ligado a... O peito é o medo de encarar a vida, né? A gente se fecha, né? Com medo de encarar a vida. Então, encarar a vida de peito aberto causa medo, tá? Por isso a dor aí. Mona Lisa, Glau, Sônia, já fez. Quem está procurando emprego? Quem está desempregado, gente? Desempregado, tá? Não é porque desempregado. Fala no chat para mim. Quem está desempregado? Lucinha, você já fez constelação? Não? Então, na próxima, você... Tá? Tá. É um dos... eu prefiro quem já fez para saber como é que é, tá? Não, Tati, eu não vou nem vou te bater se você falar alguma coisa. Lud, você já fez constelação? Dela aqui. Não tô vendo a Lud. Deve ser Ludmilla? Minha garganta não tá boa hoje, não. Mas saiu? A Lud saiu? Bom, não tô vendo. Sidneia, você já fez constelação? Cadê a Sidneia? Sidneia, pode abrir o seu áudio aí. É isso.
Fechou. Agora clica de novo. Isso. Agora abriu. Abriu? Você já fez? Já fiz. Você é Mas de eu onde? Oi? Eu sou de Brusque. Tá frio aí, hein? Tá bem frio. Vamos lá. Aí minha garganta deu pra doer. Perdi a voz. Eu também estou atacada. É. É alérgico. Uhum. Vamos lá. Ludmila, não tinha visto você, Lud. Sidneia, vamos lá, então. Então tá. Você tá desempregado? Não, Ah, mulher. não estou desempregada. Eu estou com problema de saúde com o meu marido. Sidneia, eu vou dar preferência para quem tá desempregada, tá? Uma outra hora a gente faz, tá bom? Por causa do tema de hoje, tá? Uma pena. Lud, então você tá aí ainda? Não tá? Aqui. Abre aí seu áudio, mulher. Ludmila? Abre sua câmera pra gente, por gentileza, também. Ué? Ai, que chique! Seu áudio. Não tô escutando você, Ludmila. Abre seu áudio, por gentileza. Está aberto o áudio? Eu não estou escutando. Vocês estão escutando ela? Não. Não, né? Não. Não estou escutando. Tá com fone? Tá com fone de ouvido? Não. Não. Tá sem som, Lud. Então, vou escolher outra, então, tá? Ah, me escolhe? Eu vou dar preferência para quem tá Ai, meu Deus. empregado, tá? Por causa do tema. Um dia a gente faz sobre outra situação. Tá sem áudio, continua sem áudio? Agora sim. Agora eu tô te ouvindo. Ah, tá. Eu disse que aqui tem uma friagem aqui no sul, Eu também é do sul? assim, ó, tô com boina, bem tapadinha aqui no sofá. Então tá joia. Vamos lá, Lud. Conta para mim. Pera lá. Aí. Conta para mim o que acontece. Olha, várias coisas. Eu, assim, ó, estava num momento que há muito tempo eu quero, assim, ter o meu próprio negócio. Certo. E aí eu vi que sempre uma trava, uma coisa ou outra, eu não dou jeito, eu não ando, eu já sei o que eu quero, já sei o que me dá, o que eu gosto de fazer, o que eu gostaria de fazer, mas sabe que não anda. Aí, eu procurando orientação com o Senhor Nosso Pai Celestial, falando com ele e tal, ele me mostrou esses conteúdos assim de constelação, entre outros, né? E eu passei a entender que então eu tenho que resolver algumas coisas que até então eu não entendia, né? E não sei se eu falo o que eu entendi, eu tenho alguns problemas com mãe, pai, assim, não é problemas, mas assim problemas dentro de mim, né? Não sei se eu exponho isso para entender o porquê ou como é que eu faço, como é que... Não, Talvez precisa não. do jeito... Eu já, assim, ó,
eu tenho 41 anos, né? Então, lá atrás eu achei que em torno dos meus 30 e poucos anos, eu já teria meu próprio negócio, já seria bem sucedida já a essa altura, né? E o tempo passou e deu tudo na mesma. Então, eu digo, Uhum. mas sabe, por que eu não ando? Por que que eu não... Eu sou, assim, ó, quando eu faço alguma coisa nos meus trabalhos anteriores, eu me considero assim que eu sou super bem, uma pessoa muito... Faço bem meu trabalho, sabe? Eu sou empenhada e faço meu trabalho. Então, agora, no momento que chegou a minha vez de fazer para mim mesma, para me realizar nessa passagem aqui, né? Digo, por que que eu não... Por que que eu me travo? Mas por quê? Por quê? Por que está travado? Sim, exatamente. Por que que eu não dou jeito? Já faz meses, olha, desde o começo do ano, que eu tô assim, em volta de querer abrir meu próprio negócio. Ai, é uma coisa ou outra que aqui não deixa, não sai, sabe? Eu não sei, não consigo explicar. Eu tive até eu até estava fazendo tratamento psicológico, sabe? Bem, uma fase bem pesada. E aí eu entendi que às vezes a gente precisa, entra às vezes em situações assim, e é para se desenvolver, só que a gente não pode deixar chegar a esse ponto, né? É, eu sei que tem mais gente que tem, às vezes, a situação parecida que ela, tá? Então, sintonizem também aqui na constelação dela para que reverbere isso em vocês também. Igual a Angela comentou, que acontece mesmo que ela, com ela, e quem também está nessa questão de quero, mas eu não consigo, quero, mas eu tenho vergonha, quero sair do meu trabalho para procurar outra coisa, mas não tenho coragem. Então, essa é a hora de você olhar para si mesmo aqui também, mesmo que não seja a sua constelação, mas vai reverberar em você, tá? Preste atenção, eu peço agora, preste atenção no microfone de vocês, não deixem aberto, porque atrapalha a concentração aqui da sessão. Olhem sem julgamento para nada, né? Para a história, com respeito, né? Olhar com respeito para a história da Lud, porque cada um aqui tem a sua história e sempre olhar com amor e carinho para todos, tá? A constelação nada exclui, tudo inclui. E vamos lá. Então, seria para você, isso mesmo, Su, reverbera de uma forma que realmente vocês nem fazem ideia. Pois me contem. Seria olhar, então, por que você não consegue abrir o seu negócio, Lud? Isso, né? Eu já sei o que quero, né? E aí não dou jeito, não começo. Claro que agora eu estou bem limitada para comprar as primeiras coisas, os primeiros insumos para começar, né? Mas aquela coisa, a gente começa com o que tem, aí vai avançando, né? Sim. O problema é começar. Uhum. Vamos lá. Escolhe um representante para ser você. A tela aqui, vamos ver. Uma representante para mim. Isso. Pode ser eu mesma ali, a de vermelhinho. Essa aí. Pode ser aqui? Pode ser essa. Escolhe um representante para o trabalho. Para o trabalho. Pode ser aquele ao lado do azul ali.
Esse meio aí, Esse aqui? o outro. O outro. Oi, perdão. Esse aqui? Esse Do bengalinho? Só tem Ai, alguém com era com o microfone bengala. aberto. Não tem? Eu não reparei que era com bengala. É, por isso que eu perguntei. Ah, tá. Mas Pode pode ser ser um esse? sem bengala. Pode ser esse? Esse. Sim, pode Onde eu ser. coloco? Oi? Onde eu coloco? O meu trabalho? Eu quero estar alinhada com o meu trabalho. Onde eu coloco aqui, Lud? Onde você quer que eu... Meu ladinho. Desse lado aqui ou do outro? O meu trabalho, eu não sei bem a representação do que quer dizer o lado direito e o lado esquerdo. O lado esquerdo seria do coração, o lado direito... Vamos colocar só tira do racional e Tá. só no seu sentir, tá? Olha para cá, ó. Olha Vendo para assim, cá e sente. Isso. Olha aqui para o campo sistêmico e sente, tá? o meu trabalho... o meu trabalho... Sim, esse aí seria meu lado direito. Eu quero meu trabalho do meu lado direito, isso aí. Tá bom aqui? É. Esse é o lugar. Sim. Então, coloque sempre no seu sentir, tá? Agora você vai escolher um representante que depois eu vou falar o que que é. Eu vou falar, é o seu pai, tá? Seu pai. Escolhe o representante do seu pai. Pode ser o outro que estava ao lado do... Esse aí. É. Onde eu coloco? Entre... Tá, estou decidindo se do meu lado, lá do meu trabalho, do meu lado. Aqui. É. Quando você fez constelação, era com bonecos ou com Não, pessoas? eu nunca fiz. Ah, eu achei que você tivesse feito. Não, eu nunca fiz. Eu vi que eu tenho que fazer para resolver isso daí, porque eu entendi com os conteúdos que eu acompanhei que eu preciso fazer isso, porque tem alguma coisa aí no meu sistema que talvez me bloqueie até a outra vida, né? Porque imagina, até hoje. Eu peço desculpas, gente. Eu tinha entendido que ela tinha feito, por isso que eu chamei ela. E você viu, aí eu comecei a perceber que ela está com dificuldade. Por isso que eu chamo quem já fez, tá? Desculpa, Ludmila. Eu achei que você tivesse feito. Mas, enfim, a gente já começou, eu não vou parar aqui sua constelação, tá? Então, eu vou explicar como é que funciona. Por isso que eu falo, primeiro, pelo menos assiste uma vez comigo para saber como é que é. Aqui é um campo sistêmico, tá? Porque senão a gente demora muito quando eu fico explicando. Tá? Aí eu vou começar aí. Aqui é um campo sistêmico. Aqui é um campo de informações. Então, nós vamos trazer aqui o seu campo informacional, do seu sistema. Então, quando eu falo assim, você vai sentir, você fez o exercício do pai, você sentiu, tá? Então, você só vai sentir. Não fique naquela ideia de que direito, lado direito é não sei o quê, lado esquerdo é não sei o quê. Deixa que a interpretação eu faço, tá? Você aqui só está sentindo, porque eu falei, né, do trabalho. Então, você vai olhar para o seu campo aqui e vai sentir se realmente aqui, não que no seu consciente, você vai ficar no seu racional, eu quero colocar aqui, eu quero colocar ali, né? Não, aqui você vai só sentir.
Quem vai interpretar sou eu, tá? Isso é verdade, Fabiana. Fixa no campo, porque você está olhando, eu estou vendo que você está olhando para cima, mas você não estava olhando aqui. Aí eu falei, acho que ela nunca fez. Tá? Por isso que eu perguntei, né? Para a gente não perder tempo, né, de ficar toda vez explicando como é que funciona, tal, tal. Então, assiste uma vez, né? Quem está na primeira vez aqui, assiste, tenta ir sentindo, né? E se identificando, às vezes, na própria história dela, porque daí na próxima vez daí dá para fazer. Tá bom? Vamos lá. Então, você entendeu mais ou menos? Olha para cá, não tem certo nem errado, não fica no seu mental querendo descobrir onde que é o lugar, nem nada. Você vai somente sentir. Igual você sentiu no exercício, tá? Só isso. Então, aqui está o seu trabalho e aqui a representação do seu pai, tá bom? É porque eu estou perto do seu campo sistêmico, então eu estou sentindo aqui se realmente você está nisso ou não, e está estranho. Então, tenta se conectar aqui, olhe bastante para esses bonequinhos aqui, e realmente sinta se esse é o lugar deles, ou se você quer que eu movimente para você. Assim, ó, é o que eu gostaria, né, de estar alinhada com o meu trabalho e alinhada com o meu pai. Aí eu não sei se eu estou sendo, o que eu gostaria, eu não sei se eu estou sendo, O se que é eu isso gostaria mesmo. é aqui, ó. O que você Isso, gostaria? Isso. Agora me fala o que está aqui e no seu corpo. O que está passando no seu coração, no seu corpo, alguma coisa. talvez, bom, eu gostaria que o meu pai tivesse assim alinhado como está em meu trabalho, né? Talvez o meu pai, quem sabe, está um pouquinho, levemente mais distante. Ó, distante assim? Não, 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 bem mais perto. Assim? Até mais perto. Por aí, sim. Tá. Fez mais sentido ficar nessa... E na verdade, eu acho que é mais perto ainda. Mais perto ainda? Como estava, então? Ah, Certo? Eu vou pedir a sua autorização, Lud, vou fazer uma coisa diferente hoje, tá? Eu vou pedir para você fechar um pouquinho seu áudio. tá. E vou pedir ajuda para a Su, se ela pode, por gentileza, me ajudar aqui. Vamos ver se a Su está aqui, ela saiu. Aqui. Oi, Su. A Sueli, Lud, você vai ficar com seus microfones ligados, Lud? A Sueli vai representar você, tá? E depois eu falo por que eu fiz isso, tá bom? Su, se conecte então no campo da Ludmilla, por gentileza. Vou falar que não tem nada de espiritual, nem espiritismo, nem nada, tá, gente? Depois eu falo o que é.
Conseguiu, Su? Fala para mim, o que você sente em relação ao trabalho e ao pai? De momento, eu tenho vontade de ir para trás, como se fosse para trás. Mas eu ponho para trás ou é só a sensação que você está indo para trás? É uma sensação como se eu olhasse de trás, para trás, né, tivesse. Uma sensação que eu fosse para trás, não eu para trás, mas eu olhando de trás, eu olhando eles na minha frente, isso, acho que a palavra seria melhor essa. Então, não tão para trás. Tá. Isso. Aqui? Traz para o seu lado direito. Isso. Direito? Isso, um pouquinho. Isso. Um tiquinho mais para a esquerda. Tiquinho só. Isso. Tá. A Fabiana também sentiu a mesma coisa, entendeu, Lud? Elas vão a gente se conecta com o campo do outro, por isso que eu falei que quem já fez consegue se conectar, entendeu, né, como é que... E às vezes a gente fica no mental e não consegue se conectar com o campo, tá? Como a Su já fez diversos, aí eu peço ajuda para ela, mas já você entra, tá? Su, o que você sente, o que a sua representante sente em relação ao trabalho? Consegue identificar para mim? Daqui eu não estou conseguindo. É como se eu não estivesse conseguindo ver, mas a impressão que tem é como se tivesse de perfil, que você só vê, que você só vê um fio. Só vê um pedaço. Isso. É como se a minha visão daqui, na verdade, eu não estou conseguindo visualizar, mas a impressão que eu tenho é que está de perfil. Então, eu não estou conseguindo visualizar, e sim só de perfil. De lado. E não assim. E assim. Tá. E ao pai? O pai, sim. Qual que é o sentimento que tem em relação ao pai? Vira o celular, Su. Indiferente. Está ali, mas diferente. Lud, abre um pouquinho o seu áudio, por favor. Certo. Tá me ouvindo? Tô. Você viu que o que a gente estava sentindo é que você está um pouquinho para trás. Né? Pode ser mesmo, né? Olhando com indiferença e como se não enxergasse totalmente o trabalho. Você vê meio trabalho. Né? Você vê um pedaço. Você quer enxergar, mas não consegue. Tá? Então, é o que a gente estava percebendo aqui. Tá? Escolhe um representante. Espera só um pouquinho.
Da onde vem seu medo tanto, Lúcia? Por que você quer se afastar? Porque eu quero me afastar. Eu não sei por que eu quero me afastar. Eu acho que eu tenho... Eu não sei por que eu tenho, assim, um problema de, em vez de eu me assumir hoje, me assumir, ter o meu trabalho, ter minha própria empresa, que vai ser um sonho realizado. Eu vou provar para mim mesma e também para meus pais, minha família toda, que eu dei certo nessa passagem. E por que agora, no momento de eu tomar essa atitude, eu fico nessa e não ando, não saio do lugar. Presta atenção na minha pergunta. Ó. Não foge, você está fugindo de mim também. Você está fugindo das situações, né? Por que você tem medo? Não, se você não quiser, não precisa falar, tá? Mas aconteceu alguma coisa na sua infância que te causou medo e está te afastando de algumas pessoas, tá? Eu não preciso, eu não quero expor você aqui de jeito nenhum, tá? Claro. Porque foi assim, vou contar assim rapidamente. Eu fui criada pela minha avó e meu avô, fui conviver com a minha mãe na época eu morava lá fora na zona rural com meus avós, e fui conviver com a minha mãe e meus irmãos na época de escola, quando eu vim para a cidade, como se diz, para estudar. E nesse tempo aí, meu pai já tinha separado da minha mãe e foi embora morar lá na meus avós paternos. Então, assim, ó, eu e meus irmãos, a gente não teve convivência. Meus irmãos tiveram convivência com meu pai, né? Já eu não. Foi assim. E aí, depois, quando comecei a conviver com a minha mãe, foi bem difícil também. Claro, o tema não é a mãe, mas foi bem difícil com ela, porque ela era rude, estúpida e tal, né? Foi bem difícil. Então, era isso. Aí, quando tínhamos aquelas coisas de Dia dos Pais, a gente dava tudo para o nosso avô, aquelas lembrancinhas da escola. Era o nosso avô, né? Ele que nos sustentou e tal. Não sei se é isso aí. Não, tem mais coisa, mas eu não quero expor você, tá? Tem um medo, né? Não sei se a Su também está sentindo isso. Tem medo de alguma coisa que te afasta, né? Do que realmente você quer. Não sei se você ouvia da sua mãe, né, essa questão com seu pai, que seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai fez isso, né? E isso te fez afastar um pouco do seu pai. Sim, alguma coisa assim, mas era mais ela que tinha que... Meu avô que nos assumiu, né? E ela também tinha que prover alguma coisa ou outra, né? Eu tive bastante dificuldade quando entrei na primeira série. Eu tinha bastante dificuldade de lidar, então, com coleguinhas, porque eu era muito ingênua, e eles faziam aquelas brincadeirinhas, e eu era ingênua, eu caía nas brincadeirinhas deles. E isso aí, sabe que depois daquelas férias que a gente tem na metade do ano, eu não consegui voltar por causa disso. Isso. Aí, tem algo que está te puxando, entendeu? Só que eu não gosto de expor muito a história das pessoas aqui. E eu sei que tem algo te puxando. Porque a Su também sentiu isso, estava puxando para trás, e eu sinto que até você quer virar e ir embora. O seu bonequinho tem vontade de se esconder e ficar num lugar assim, tá? Se você pudesse, você ficava quietinha num canto. Sabes de uma coisa que minha zona de conforto está dentro de casa. Eu tenho que sair, eu tenho que procurar um trabalho, ou então dá jeito, mas a minha zona de conforto é aqui dentro de casa.
Olha, se eu puder, então... Então, claro, eu quero resolver isso daí. Eu entendo que eu tenho que resolver isso para ontem. Uhum. É. Olha lá, a Fabiana também sente isolamento. É isso que você quer, tá? Vamos olhar aqui, ó. Onde você sente que eu posso colocar essa criança? Essa criança... Deixa eu me conectar com a Su, tá? Tá. Vou fechar um pouquinho seu áudio. Su, sente para mim, por gentileza. Onde que essa bonequinha está? Encolhida. É como se no pé dela, embaixo, mas encolhida. Ela fica aqui mesmo ou tem outro lugar para ela? Pode ir mais para trás, da onde ela está. Isso. Mais uma posição de encolhida. Uhum. Lude, abre só um pouquinho para mim. Como é que foi? Você sabe como é que foi a sua gestação? Olha, sabe que a minha mãe, ela teve problemas, eu sou primogênita, né? E ela estava passando mal e foi para o hospital, e lá ela soube que ela estava tendo um aborto, ia ter um aborto espontâneo, né? Aí deram aquela injeção para segurar. Eu sei disso, e aí, tá, e depois foi normal. Uhum. Su, onde eu coloco a mãe da representante da Ludmilla? Atrás dela, atrás do boneco vermelho. Tá, vai sentindo. Sente-se aqui. Um pouquinho mais para o seu lado Direito, direito. Para o seu lado do esquerdo, direito. direito. Do esquerdo. Isso. Pouca coisa. Tá. Assim? Um pouquinho mais. Isso. Um pouquinho mais. Eu tô colocando para cá. É para cá mesmo? Isso. Tá. Assim? Vê se faz sentido. Pode ser. Ludmilla, abre seu áudio. Sim.
Aqui está a sua representante. Tá, representa a sua mãe, tá? Tá. Então, você vai falar umas frases para ela, como se ela estivesse aqui, tá? Certo. Como se você estivesse falando com ela, tá bom? Uhum. Só mutei um pouquinho o seu, tá, Su? Vamos lá. Então, imagina que você está falando com a sua mãe, tá? E você vai repetindo as frases que eu vou te falar. Se não fizer sentido para você, você me fala que não está fazendo sentido, tá? Certo. Respira profundo. Mais uma vez. Mais uma vez. Fala para ela assim, mãe. Mãe, Eu agradeço você eu agradeço você pela vida que me deu. pela vida que me deu. Apesar de tudo, Apesar de tudo, você me deu a vida. você me deu a vida. Foi muito difícil para mim Foi muito difícil para mim ficar longe de você. ficar longe de você. Eu só queria o seu colo, Eu só queria o seu colo, sua atenção, sua atenção, o seu amor. o seu amor. Eu queria que você me visse. Eu queria que você me visse. E até hoje você não me vê. E até hoje você não me vê. É mais fácil para mim É mais fácil para mim me esconder da vida. me esconder da vida. Porque você Porque você não dá a atenção que eu gostaria. não dá a atenção que eu gostaria. Eu agradeço você, mãe, Eu agradeço você, mãe, pelo medo que você passou pelo medo que você passou em quase me perder. em quase me perder. Mas esse medo Mas esse medo me acompanha. me acompanha. Esse medo da vida Esse medo da vida não me deixa não me deixa criar nada. criar. Isso. Esse medo da vida não me deixa criar nada. Eu não consigo gerar Eu não consigo gerar e nem desenvolver as minhas ideias e nem desenvolver minhas ideias pelo medo que eu tenho pelo medo que eu tenho de olhar para a vida, e olhar para a vida, assim como você teve assim como você medo de me perder. medo de me perder. Você achou Você achou que eu iria perder a vida naquele momento. que eu iria perder a vida naquele momento. E por amor a você, E por amor a você, eu trago esse medo comigo. eu trago esse medo comigo. Por favor, mãe, Por favor, mãe, me libere. me libere. Eu preciso olhar para a minha vida. Eu preciso olhar para a minha vida. A vida está lá fora. A vida está lá fora, Mas eu estava com medo. mas eu estava com medo. Porque dentro de você Porque dentro de você estava tão gostoso e quentinho.
Estava tão gostoso e quentinho que eu me sinto mais segura. que eu me sinto mais segura. É assim que eu me sinto dentro de casa, mãe. É assim que eu sinto, é assim que eu me sinto dentro de casa, mãe. Um lugar quentinho igual à sua barriga. Um lugar quentinho igual à sua barriga. E por mais que eu queira sair, E por mais que eu queira sair, e por mais que eu tenha também que sair, e por mais que eu tenha que sair, ainda é muito difícil para mim. ainda é muito difícil para mim. Por favor, mãe, Por favor, mãe, me libere desse medo. me libere desse medo. Eu não preciso mais Eu não preciso mais ter medo da vida. ter medo da vida. Você deu conta, mãe. Você deu conta, mãe. E eu também. E eu também. Vou olhar para minha vida agora, Vou olhar para minha vida agora, com toda a gratidão que eu tenho com toda a gratidão que eu tenho pelo que você fez por mim. pelo que você fez por mim. Agora, Agora, eu vou fazer por mim. eu vou fazer por mim. Vou encarar a vida, Vou encarar a vida, assim como fiz, assim como fiz, desde o momento desde o momento que eu estava na sua barriga. que eu estava na sua barriga. Mãe, me abençoe. Mãe, me abençoe. Vou fazer da minha vida Vou fazer da minha vida a melhor que eu puder. a melhor que eu puder. Vou encarar a vida Vou encarar a vida de peito aberto. de peito aberto. Como é que você tá, Lourdes? Bem, bem, é isso que eu quero, é isso, é isso. Eu sei que eu tenho potencial e por que eu tenho, por que eu não ando, por que eu não desenvolvo? Porque o medo, né, de perder você era tão grande ali dela, que ela passou um medo para você. E como se aqui fora fosse algo muito ruim. Então eu vou ficar aqui dentro. Na barriga da mamãe tá tão quentinho, gostoso, seguro. Por que eu vou sair? Tá? Mas é um movimento que a gente precisa fazer. Uma hora precisa sair da barriga da mãe, que é algo traumatizante, muitas vezes, o parto. Sim, Soninha, a gente nem percebe isso, né? Sim, e você crescer na vida também é sofrimento, muitas vezes, porque a gente precisa deixar algo para construir outra coisa muito maior. Então, às vezes, a gente precisa deixar o que a gente tem, o costume, né, tem o conforto, para sair no desconforto. E esse desconforto é que vai fazer você criar, gerar. Entende? Dar certo na vida, Dá certo na vida. para eles, meus pais, minha família toda. Você já deu certo na vida, você está aqui, você tem vida, você já deu certo. Não é eu vou dar certo. todo mundo aqui, Bem sucedido, né? sim, todo mundo já deu certo aqui na vida. Exato, é mesmo, isso mesmo, tem que entender isso daí. Isso. Até então, eu entendia que dar certo na vida é eu ser bem-sucedida. Aí é consequência. É consequência, tá? Mas você já deu certo. Exatamente. Estou vendo isso aí agora. Olhe com gratidão para a sua vida.
Exatamente. Olhe com amor. Tire o julgamento em relação à sua mãe, ao seu pai, porque quando a gente julga, a gente não olha para frente. Né? Exato. Mas sabe que assim, ó, ela, claro, aconteceu isso na minha gestação, né? Mas ela, às vezes, em momentos rudes, discutindo conosco, comigo, com meus irmãos, ela dizia que às vezes ela nem queria ter tido nós, né? Às vezes a Então, gente fala algumas coisas, né, Lud, com medo, com porque culpa. depois foi bem difícil, né? Nós somos, éramos quatro filhos, né? Então, e o pai tinha ido embora, não estava assim, não estava fazendo o papel dele também, né? Meu avô que assumiu e ela também teve que prover, então às vezes ela dizia algumas coisas assim, né? Sim, é a amargura dentro dela que dizia. Então, tudo isso hoje a gente, como adulta, começa a olhar para algumas situações, né, dos nossos pais, que ali tinha muita amargura e o que ela sabia fazer era ofender os filhos, brigar com os filhos, tudo, que ela não sabia lidar com aquela dor dentro dela. E a gente não sabe, às vezes, lidar com a própria dor, né? Verdade. Então, eles também não são perfeitos, assim como nós não somos perfeitos. Então, olhar para eles como pessoas imperfeitas, que também têm suas dores, seus traumas, e não conseguem lidar com aquilo, assim como você também não consegue lidar muitas vezes. Você não estava conseguindo lidar com a sua situação de conseguir sair para a vida, ir em direção à vida, ou seja, você precisava ir em direção à sua mãe. Mãe é vida, mãe está ligada à vida, porque é através dela que a gente vem. O nosso primeiro sucesso é chegar, né? Chegar na vida, né? Então, o nosso primeiro sucesso está ali. Já conte com uma vitória. Agora você vai ter as outras vitórias da sua vida. Então, olhe para sua mãe com a gratidão que a vida, né, que ela te deu a vida. Agora, quando você ora, fala assim, mas eu não pedi, né? Às vezes eu escuto isso, né? Eu não pedi para nascer. Aí é olhar com gratidão o que a vida pode oferecer para você. Porque se você estivesse nas Bahamas tomando um chá gelado com um boy maravilhoso, o velho da lancha, a vida era maravilhosa. Mas como não está do jeito que você quer, vamos ser ingrata à vida, né? Exatamente. Eu não posso ser ingrata, eu tenho que ser grata. Sim, ser grata sempre. Porque a gratidão atrai o que você o que você quer. Vai atraindo o que você quer. Sabe que eu reconheço que eu sou muito abençoada, sim, todas as coisas que eu tenho, tudo, eu dou graças ao Senhor por tudo. Eu reconheço que sou bem abençoada, só preciso andar. Isso. Tinha muita mais coisa para mexer aqui na sua constelação, mas aí fica muito extensa. Mas isso era o primordial para você, viu, Lud? Olhar para essa questão da sua mãe. Viu? Gratidão, gratidão, gratidão por você, por tudo, por esse momento, a todas as colegas que estão aí também. Agora vamos fazer assim, ó. Eu coloquei seus pais atrás de você, tá? Agora sim, a mãe do lado esquerdo atrás de você e o pai do lado direito, tá? E você olhando para o trabalho aqui, tá? Aí você fala agora assim para o trabalho. Vamos colocar para o seu negócio, tá? Você vai abrir um negócio. Então fala para ele assim, fala, querido negócio. Querido negócio. Agora sim. Agora sim. Posso olhar para você. Posso olhar para você. Agora. Estou disponível para fazer você crescer. Disponível para fazer você crescer. Vou colocar uma palavra agora que eu acho que vai fazer muito sentido. Querido negócio. Querido negócio. Vou fazer você nascer. Vou fazer você nascer. Assim como eu consegui nascer. Assim como eu consegui nascer. Fez sentido, porque você quase não nasceu.
E você estava no quase, quase. E a Su conseguia ver metade do seu trabalho, ou seja, não via por inteiro, né? Ela via que estavam quase, né? Quase ali. Então, agora a gente entendeu que, por conta da sua gestação, isso que travava você na sua vida, né? A forma como tudo aconteceu na sua gestação, né? Esse momento da vida intrauterina é muito importante. Parece que não. Ah, mas não sente nada, está lá dentro. Não, sente. E tem estudo científico sobre isso. Sente, escuta. Verdade. E traz tudo. E traz todos os traumas. E você vai trazer isso para a vida adulta. Tá? Que impressionante. Que bom, viu? Então, o que estava te travando era a sua vida intrauterina. Ai, minha vida, nossa. Isso, olhe agora sempre com gratidão ao que aconteceu. Eu consegui. Exatamente. Com a bênção do nosso Senhor, nosso Pai. Isso. Só vou seguir dando andamento nisso daí, porque eu com certeza eu acredito sim que resolver mais coisas ainda. Isso. Deixa eu só finalizar com a Lud, mas não é para saírem, tá, gente? Eu vou terminar de conversar com vocês aqui. Lud, só vou finalizar aqui, tá bom? Sim. Ludmila, eu agradeço por ter feito a constelação do seu sistema, mas você segue com o que é seu do seu sistema, e eu sigo com o que é meu do meu sistema. Eu sou Tatiane de Lima Piazon. Gratidão, Lud, por deixar, né, olhar para o seu sistema. Apesar de, né, você não ter feito, e uma das coisas que eu peço é sempre fazer, mas acredito que era para ser você mesmo. E que está tudo certo. A gente fala está tudo certo como está, porque eu acredito que muita gente deve ter reverberado com a sua história aqui, né? Deve ter reverberado muita gente aqui a sua história. Gratidão, viu, Lourdes? Gratidão também. Gratidão. Vou falar com todo mundo aqui agora. E aí, pessoal, quem assistiu a primeira vez, como é que foi para vocês? Sua gratidão sempre, hein? Você mora no meu coração, Su. Você sabe, né? Eu vi que você se emocionou, Su. Eu vou falar porque, assim, essa história, não foi por acaso. Eu me emocionei porque eu lembrei de algumas situações, porque minha mãe não, como se diz, minha mãe não me perdeu, mas foi uma gestação onde eu praticamente nasci. Eu ia nascer dentro de um carro de táxi, e eu fui a única dos irmãos que nasceu dentro de um hospital. O restante foi tudo dentro de um casa da parteira. E a história dela me fez ver muito de mim. Então, assim, foi o que eu tinha colocado lá. A gente não está por acaso, aqui reverbera e reverbera muito. Então, conforme foi falando as frases para ela, eu fui falando também, e você sabe um pouco disso, e ali, agora, na finalização, foi muito comigo, foi para mim também. Então, assim, gratidão pela história dela, gratidão por ter permitido. E não para por aqui, não. Vai atrás, você tem uma vida imensa pela frente, seus sonhos estão ali. Agora já está, como se diz, né? Ele vai nascer, ele vai crescer, mas vai chegar um momento que ele vai precisar nascer. E o momento está ali, já está na boca. Não perca esse momento, não perca. Aproveite, mas vai atrás de desenrolar mais. Né? O campo dela, na hora que colocou a mãe, foi muito pesado, estava muito denso, muito pesado. Então, olhe mais para isso. Veja, muitas vezes a gente quer olhar porque dói. Olhar para aquilo, para algumas situações, dói, mas é necessário. Gratidão a todos. Gratidão sempre, Su, pela sua contribuição. Nossa, você é uma fofa. Eu amo ser mulher. A Su é uma querida, gente.
Alguém tem alguma dúvida sobre o que acontece aqui, como é que eu consigo sentir, como é que acontece tudo? Quem vê a primeira vez, tem alguma dúvida em relação a isso? A Glau, Amor, quer fazer. A User, não sei que nome que é, né? Muito bom, assistindo pela primeira vez. A Anne assistindo pela primeira vez, me impactou muito. Realmente, gente, eu sinto muito medo de abrir um negócio ou criar algum projeto. Impacta muito a nossa vida, né? Tanto a nossa infância quanto a nossa transgeracionalidade, né? Que é aquele que a gente traz de geração em geração. Alguém tinha colocado crenças limitantes, também, crenças limitantes, vida intrauterina, transgeracionalidade, aí tem as nossas experiências vividas na infância, na adolescência, tudo isso a gente vai trazer para a vida adulta, e às vezes com muita dificuldade, tá? Então, e isso acaba nos bloqueando, tá? A Nilza se viu na história da Lud, viu como sempre tem alguma coisa a ver com a história de alguém? Sempre quem está aqui é para estar aqui, né? Porque precisava sentir alguma coisa ali, tá? O que mais? Vamos lá, pessoal. Que bom, fico feliz, né? Fico muito feliz. Nossa, hoje foram quase 2 horas, hein? Queria agradecer a todo mundo, né? Não vai dar para fazer outra constelação hoje, senão nós vamos estar aqui 1 hora, né? Fica muita coisa, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não fiquem tristes se eu não chamei. Alguma hora chama. E se quiserem também fazer a constelação particular, eu vou conseguir dar muito mais atenção, muito mais acompanhamento com vocês, tá bom? Até quinta-feira. Obrigada, Fabi. Obrigada, Tati. Queria agradecer vocês por estarem aqui. Chamem quem vocês quiserem para assistir, por aquele link que eu sempre passo, tá? Ai, você gostou dessa mandala? Eu não tinha percebido. Verdade. Obrigada. Obrigada, Edilene. Obrigada, gratidão, Lude, né? Vai, continua. Gratidão, Nilza. Nilza, você tem potencial, viu, mulher? Obrigada. Gratidão. Gratidão, pessoal. Até semana que vem, hein? Entrem de novo para a gente fazer. Tchau, Su. Beijo. Obrigada, gratidão. Beijo. Até mais.